Essa semana também foi marcada pela aprovação, ufa, até que enfim, da Lei Orçamentária Anual, que era para ter sido aprovada no ano passado. Não foi, porque Arthur Lira, presidente da casa à época, resolveu parar o processo. Isso porque as emendas parlamentares estavam bloqueadas, suspensas pelo ministro do STF, Flávio Dino, e ele resolveu então fazer aí uma operação tartaruga sobre esse assunto. Reforma tributária passou no ano passado, mas o orçamento não foi aprovado do ano passado. A gente já está agora no mês de março. Acabou sendo aprovado nessa quinta-feira na Comissão Mista de Orçamento e depois no plenário do Congresso Nacional. É um assunto aí que trata... A Comissão Mista de Orçamento, ela abrange Senado e Câmara dos Deputados, então foi uma sessão conjunta da Casa, do Congresso Nacional. Pois bem, foi aprovado. Eu vinha falando aqui para vocês que a ministra Gleisi Hoffmann, da Secretaria de Relações Institucionais, quando tomou posse, disse que iria trabalhar para que a lei orçamentária fosse aprovada com mais celeridade e que o Bolsa Família não seria afetado. Bom, veio a ministra Simone Tebet do Planejamento, apresentou o projeto e disse, olha, vamos ter que cortar sim 7,7 bilhões de reais do Bolsa Família. A Gleisi disse que não, Tebet disse que sim, acabou se cortando sim 7,7 bilhões de reais do Bolsa Família. Mas eu não vou falar disso sozinha, não. Quem vai falar sobre esse assunto comigo é o cientista político Alberto Carlos Almeida. Oi, Alberto, muito boa tarde. Boa tarde, muito obrigado pelo convite falar aqui. Olha, estamos falando aí dessa decisão do planejamento aí do governo de cortar 7,7 bilhões de reais do programa Bolsa Família. E eu já queria abrir a nossa conversa com isso, porque foi o que mais chamou a nossa atenção ontem de nós jornalistas, quando vimos aí o projeto de fato aprovado no Congresso Nacional. Agora eu te pergunto, isso pode prejudicar o programa Bolsa Família ou pode prejudicar o governo Lula, que tanto se vangloria aí desse projeto? Olha, eu imagino, né, a gente tem que sempre pensar a política como um jogo contínuo, né? Quando você faz essa pergunta, né, prejudicar o governo Lula tem muito a ver com a eleição é no que vem. Então, né, nós sabemos que os políticos não são bobos, né? Então, se ele cortou esse ano, é razoável imaginar que ano que vem ele aumentará, né, no ano eleitoral, para que isso seja falado no ano eleitoral. Esse corte é um corte, quando você coloca em números absolutos, quase 8 bi, mas é um corte de 4% no orçamento total do Bolsa Família, não é um corte grande. Então, a gente tem que tentar entender a decisão do governo com a cabeça do governo, né, para explicar a quem está nos ouvindo. Então, é provável que, na cabeça do governo, ele tenha pensado o seguinte: olha, vamos tentar retirar recursos de onde tem menos resistência, para que a gente atinja, ou pelo menos chegue próximo de um equilíbrio fiscal, do que a lei exige, que isso é importante para preparar a entrada do ano eleitoral. E no ano eleitoral nós retornamos, nós turbinamos o Bolsa Família. Eu imagino que tenha sido isso, quer dizer, a gente tem que tentar, de novo, repito, né, entender, né, a cabeça do governo ao tomar essa decisão, né, e essa decisão ela também pode ser tomada porque Lula, a preferência por votar no PT, a preferência por votar em Lula é muito forte junto aos beneficiários do Bolsa Família. Então o governo também pode ter pensado isso. Olha, um ano antes da eleição, a gente gasta um pouquinho do patrimônio que a gente tem junto a esse eleitor e a gente retorna, né, a gente volta a adquirir esse patrimônio no ano eleitoral, no orçamento que vai ser votado supostamente, né, no final desse ano, o orçamento vai vigorar no ano que vem. Bom, se formos pensar aí nessa linha do seu raciocínio, a justificativa do governo e da ministra Simone Tebet para cortar esse valor aí do Bolsa Família talvez não se sustente. Eles alegam que esse corte de quase 8 bilhões de reais aí do Bolsa Família foi feito para que possa, então, haver mais fiscalização no Bolsa Família. A gente havia noticiado, se eu não me engano, deve ter mais ou menos um ano isso, que havia muitas fraudes no programa Bolsa Família e que agora seria o momento de cortar e fiscalizar melhor o programa. Seria essa uma boa justificativa, na sua opinião? Olha, eu estou tentando entender o que está na mesa, né? Então, o governo, ele, com esse orçamento, ele acredita estar
cumprindo as metas estipuladas pelo arcabouço fiscal. Né? E Simone Tebet lida com isso, quer dizer, uma coisa é o que ela fala em público, outra coisa é a motivação real dela. Né? Eu acho que o corte pode ser resultado da fiscalização, mas o corte não prepara a fiscalização. Você pode dizer, olha, nós cortamos isso aqui porque a gente descobriu que isso aqui não é mais necessário. É o corte como resultado da fiscalização. Agora, você primeiro cortar para depois fiscalizar, quer dizer, não tem nexo. Então, uma coisa é o que um político fala, né? Ela está num cargo político, ela é política. Outra coisa é a real motivação disso. A real motivação, de fato, é que você não tem recurso para gastar com tudo. Isso é impossível. Interessante, porque o presidente Lula acabou lançando nesse ano o programa Pé de Meia, que é um programa de uma espécie de poupança aí para que os estudantes do ensino médio do ensino público possam, a cada ano do ensino médio, sacar um valor ao final do ano ou fazer uma poupança no final dos 3 anos do ensino médio, que, se eu não me engano, chega próximo aí a R$ 9.000. Também, na sua opinião, essa foi uma boa estratégia, tirar do Bolsa Família para criar um novo programa aí para os estudantes? O programa foi criado, mas até onde eu sei, quer dizer, não existe ainda recurso no orçamento que foi votado para ele. Não significa que não possa entrar em seguida, quer dizer, você pode modificar no decorrer do ano. Mas que eu saiba até agora, não tem recurso. O programa foi lançado, está sendo preparado, as bases. Ao fazer isso, o governo, obviamente, busca o apoio de um outro eleitorado, mas nesse orçamento, tal como foi votado, não há esse recurso ainda. Bom, e na sua opinião, tem alguma justificativa aí para o governo ter conseguido votar esse orçamento só agora? Teve algum motivo específico para que nesse momento o orçamento fosse votado? Olha, muitas dificuldades, né? A primeira dificuldade, e mais importante, tem a ver com as emendas dos parlamentares. As decisões do ministro do Supremo Tribunal, Flávio Dino, tomadas no ano passado, emperraram a votação do orçamento. Aí, quando isso aconteceu, os deputados disseram, não, desse jeito a gente não vai votar, porque é o poder de barganha dos deputados. Eles colocaram isso na mesa para negociar com o Supremo Tribunal Federal as condições de transparência ou não, enfim, das emendas que estão sendo apresentadas, as emendas ao orçamento da União. Então, esse foi o principal motivo de travamento da votação do orçamento. E aí, seguido a isso, teve a sucessão na Câmara dos Deputados. É normal, né? O atraso já vem do ano passado, a sucessão no dia 1º de fevereiro, um novo presidente significa uma nova gestão e também a mudança na articulação política do governo com a saída do ministro Padilha e a entrada da ministra Gleisi Hoffmann. Então, tudo isso concorreu, tudo isso foi determinante para o atraso na votação do orçamento. Coisa que, olha, de tempos em tempos acontece. Né? Essa votação, esse atraso, não estou dizendo que aconteça todo ano, mas isso não é tão incomum quanto a gente imagina. E, na sua opinião, para a gente encerrar aqui a nossa conversa, o governo vai conseguir manter o equilíbrio fiscal, a meta de déficit zero? É difícil, né? Eu não acho que isso seja algo muito viável, não. Tá? O governo vai se esforçar, mas as dificuldades, as pressões para gastos são muitas e a disposição do governo não é uma disposição tão grande, quer dizer, para que isso não aconteça. Veja só, não tem nenhuma surpresa nisso. Eu acho que uma das maiores dificuldades do Brasil, e isso daí é algo que une, eu sempre digo, né? Direita e esquerda formam 2 filas, mas essas 2 filas se encontram no caixa do Tesouro Nacional. Né? Você não teve até hoje nenhum esforço contínuo e nenhum esforço que de fato tenha dado resultado de contenção e de corte de gastos. Governo Fernando Henrique, governos Lula, Dilma, governo Bolsonaro, né? Nenhum. Né? No Brasil, no que tange a isso, né, não existem governos liberais. Bom, é isso. Eu fiz essa pergunta porque o governo Lula vem batendo muito nessa tecla, né? Nesse início de governo Lula 3, o assunto era só equilíbrio fiscal e meta de déficit zero, mas então vamos ver como é que vai correr esse ano. E eu te agradeço muito. Alberto Carlos Almeida, cientista político, participou com a gente agora no Café. Muito obrigada. Eu que agradeço.
Olha, e como na política um assunto puxa o outro sempre, na semana que vem, essa semana a gente falou sobre orçamento, falamos aí sobre imposto de renda, na semana que vem o Supremo Tribunal Federal vai analisar aqueles processos, se vai aceitar ou não os processos dos núcleos de atuação aí da suposta trama golpista. Bom, a primeira turma do STF já tem as datas para análise para as 3 partes da denúncia dessa suposta trama do golpe. A gente tem aí, produção, as datas certinhas para eu contar para o pessoal que está assistindo a gente? Bom, já temos as datas específicas para as três partes, né? A Procuradoria-Geral da República tem essa ação que analisa a tentativa de suposta trama golpista. Tá aqui para vocês, ó, núcleo 1, o núcleo central, julgamento não, análise do caso, né? No dia 25 de março, de 9h30 e 14 horas, e 26 de março, uma sessão extraordinária, às 9h30 da manhã. Fazem parte desse núcleo número 1. Jair Bolsonaro, Alexandre Ramagem, Almir Garnier, Anderson Torres, Mauro Cid, Paulo Sérgio Nogueira, General Augusto Heleno e Braga Neto, que são os nomes que nós mais falamos, os nomes que eram as cabeças pensantes, supostas cabeças pensantes dessa suposta trama golpista. Bom, o núcleo 2 tem o julgamento nos dias 29 e 30 de abril. Lembrando que não é julgamento do mérito, não, gente. É análise do processo para saber se eles se tornam réus ou não. E o núcleo 3, no dia 8 e 9 de abril. Como a gente vem dizendo muito a vocês, o Supremo Tribunal Federal tem corrido, acelerado todo esse processo para que tudo isso seja julgado antes do término do primeiro semestre desse ano, para também acelerar as escolhas dos candidatos à presidência da República no ano que vem, até porque Jair Bolsonaro continua dizendo que vai ser candidato, lembrando que ele ainda está inelegível. Bom, podemos falar sobre